Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vós. E disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado por este dia, pela tua palavra. Obrigado por este momento em que podemos levantar nossas vozes em oração e entregar a ti nossos pedidos, nossos desejos, nossa angústia, nossas necessidades e nossa gratidão, Senhor. Agora te pedimos que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse no grupo do WhatsApp, hoje nós vamos encerrar esse assunto da doutrina de Deus Pai, vendo sobre os principais nomes de Deus revelados na Bíblia, né? Quem está acompanhando aí com o livro é a página 39, tá? Então quero falar também, antes de entrar nos nomes de Deus propriamente dito, sobre a linguagem figurada em relação a Deus que a Bíblia usa, né? Usa a linguagem antropomórfica nas Escrituras. Existem dois tipos de linguagem literal e linguagem figurada. Linguagem literal é conforme foi dito, conforme foi escrito, tá? Então Jesus chorou, não quer dizer outra coisa, senão que ele chorou. Não quer dizer que ele riu e chorou, chorou e riu, ele quase chorou, ele parecia que estava chorando, não. Só quer dizer isso mesmo, ele chorou. Agora, o porquê ele chorou, o contexto é que vai dizer, lá em João capítulo 11, né? Isso é a linguagem literal. Linguagem figurada é quando a gente quer dizer uma mensagem, passar uma mensagem, uma informação, e não é exatamente do jeito que a gente diz. Aí existem cerca de 50 figuras de linguagem. Por exemplo, estou morto de cansado. É uma figura de linguagem, é uma comparação, é uma metáfora, né? Então tem a palavra como, estou morto de cansado. Morto não cansa, né? Então não está morto de cansado. Então é errado dizer também estou literalmente morto de cansado. Não, se fosse literalmente seria morto mesmo. Então literal é uma coisa, figurada é outra. Em relação a Deus, existem também algumas figuras de linguagem específicas em relação a Deus, que é a linguagem antropomórfica. Antropomórfica significa para fazer sentido para o ser humano. A junção de duas palavras gregas. Antropos significa homem, não macho. Homem é humano, né? Ser humano. E mórfico, de morfema, sentido, tá? Então, na linguagem antropomórfica, é uma figura de linguagem que é utilizada em relação aos deuses, na literatura como um todo, tá? E na Bíblia existe também essa figura muito utilizada em relação a Deus. Então aquilo que o pastor Igor perguntou há 3 semanas, né? Eu disse, mais na frente vai responder. E quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Então, por exemplo, a linguagem antropomórfica pode ser dividida em 3 partes: antropopatismo, antropomorfismo propriamente dito, e zoomorfismo. Antropopatismo atribui emoções, paixões e desejos humanos a Deus. Por exemplo, botei 3 exemplos aí. Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Também isso aparece em 1 Samuel capítulo 15, tá? Aparece 2 vezes lá. Mas em 1 Samuel 15, embora eu não tenha posto a referência aí, diz no mesmo parágrafo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que é outra figura de linguagem lá também, né? É uma poesia hebraica, paralelismo. Não é homem nem filho do homem
um paralelismo sinonímico. Enfim, a segunda passagem que eu pus é Deuteronômio 13:17, que fala da ira de Deus, e Efésios 4:30, que diz que o Espírito de Deus, não entristeçais o Espírito de Deus. Tá? Então, como é que Deus se arrepende, se ira e se entristece? Vamos lá. Primeiro, Deus não se arrepende porque o arrependimento pressupõe pelo menos duas questões: surpresa ou erro. Então, a gente se arrepende porque a gente errou, né? A gente se arrepende dos pecados, pede perdão a Deus, ou a gente se arrepende porque tem um elemento surpresa. Puxa, me arrependi de ter vindo à praia hoje, não prestei atenção na tábua de marés e não vai dar bom, né? Mas vai dar bom naquele dia lá que a gente for, se Deus quiser, né? Então, Deus não pode ser pego de surpresa, porque Ele é onisciente e Ele não pode, Ele não erra. Uma das coisas que Deus não pode fazer é errar. Deus não pode errar, Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo, não pode deixar de ser Deus, não pode falhar, Ele não pode fazer nada que seja contrário ao seu caráter, à sua essência. Então, a linguagem antropomórfica, de maneira geral, como eu costumo dizer, é a linguagem do observador, e nós utilizamos isso ainda hoje. Ninguém, sem consciência, né, diz assim, para um rapaz apaixonado por uma moça, ou um grupo de amigos, né, ninguém diz assim: vamos até a praia ver a terra girando em torno de si mesma, de modo que não possamos mais ver o sol. Não, perdeu a menina, né? A moça é doido, mas ela pode ir. Se ele disser assim: vamos ver o pôr do sol lá na praia. Então a gente sabe que o sol não nasce, não se põe, é a terra que gira em torno dela mesma, o sol não se move. Mas qual é a linguagem do observador? Ou seja, nós estamos observando o sol nascer no leste e até o pico do meio-dia está lá em cima, no norte, e se pôr no oeste. Tá? Essa é o contrário, né? É porque vocês estão espelhados, tá? Então é a linguagem de quem estava vendo, ou para que as pessoas entendessem. A Bíblia não foi escrita em linguagem erudita, mas na linguagem do povo. Tem coisa difícil de entender na Bíblia? Tem. O próprio apóstolo Pedro disse que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Tá? Tem, mas de maneira geral é isso. É a linguagem do observador. Então, diga, pastor. Saber sabia, né? Aí os calvinistas dizem que ele decretou a queda, né? E Calvino escreveu que Deus decretou a queda do homem para seu próprio prazer, por seu próprio prazer. Mas aí fere o caráter de Deus, fere a própria Escritura, como já disse aqui, fere também a lógica com a qual Deus nos chama para o arrependimento, né? Em Isaías 18, Deus diz assim: vinde e arrazoemos. Não é uma boa tradução, né? O que é arrazoar? Linguagem é caiu em desuso, mas quando é traduzido corretamente, venham, vamos pensar juntos, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se vocês se arrependerem, se tornarão brancos como a neve. Opa, vamos pensar junto. Deus usa a lógica que Ele mesmo nos deu para pensar a respeito da nossa situação e sobre o seu caráter perdoador. Mas dizer que Ele decretou, né? Aí é um absurdo. Então isso é o antropopatismo. As emoções humanas são comparadas, as emoções humanas são comparadas às emoções divinas. O antropomorfismo são partes humanas, características do corpo e atividades físicas. Por exemplo, os olhos de Deus, a mão de Deus, as pálpebras de Deus. Tem texto bíblico que fala das pálpebras do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. No cântico de Moisés, né? A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Então, é figura de linguagem, porque Deus é um espírito.
ele não tem forma humana, nem nenhuma outra forma. Aliás, essa é uma das razões do segundo mandamento, que ninguém pode fazer imagem de Deus, porque nada pode ser comparado a Deus. E toda imagem que o homem fizer será uma imagem distorcida e morta. A única imagem de Deus que pode existir é a imagem que Ele mesmo fez, que somos nós, seres humanos, e nos dotou de criatividade e de todos aqueles atributos que nós vimos nas últimas semanas. Tem alguns que parecem mais um romance, né? Então esses aí eu acho melhor evitar. Mas tem música que foi feita para Deus que hoje está sendo cantada como música romântica. Como é aquela música que é? Você falou que o cara fez para Jesus, cantando cara fã, uma coisa rosa. Como é o texto dele? Ele fala que ele ama e tal, que é. Mas olha só, tem irmãos que são chatos e espíritas, aí é complicado. Aí, veja só, tem gente, como geralmente são calvinistas, né? Como eu venho dizendo aqui, que diz que louvou a Deus, lembrou? Não estamos esperando na janela. Eu não lembro da melodia, graças a Deus. E cogumelo então é? Hã? E cogumelo? Quando me perdi, você apareceu, me fez ir do que aconteceu, e de medo olhei tudo ao meu redor. Se assim cheguei, que agora estou melhor. Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida e o meu abrir de olhos ao amanhecer. Verdades que me levam a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Então, o que ele estava vendo era falar que ele disse que era uma música que ele fez para Jesus. É porque na época ele era da igreja. Ah, é? Ele era cristão. Ele fez essa música no momento em que realmente ele tinha um relacionamento. Assim que ela fez um sucesso no secular, que a gente chama de secular. Aí o conjunto dele é o Cogumelo Cantando, que é um conjunto dele, Cogumelo Cantando. Então ele fez, quando ele fez, ele estava na igreja, ele realmente era da igreja. Entendi. A música aqui no show. Eu não sabia, aí que ele que viu e tal. Mas veja só, sobre essa questão das músicas. Tem a galera que diz que a gente só pode cantar os salmos para Deus, né? Isso é ridículo, porque nem na Bíblia se cantava só os salmos, né? Então aí vem aquela galera também dizendo que a gente só pode cantar louvor a Deus se a gente disser quem Ele é, olhando para cima. Tu és grande, o grande é o Senhor. Não. E o Salmo primeiro? O Salmo primeiro não é louvor, não. Só que não é cantado olhando para cima, é cantado olhando para o lado. É um salmo didático. Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se atende no caminho dos pecadores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e nunca murchará. Aí diz: os ímpios não são assim, eles nem são comparados com árvores, né? Eles são como folhas secas levadas pelo vento e tal. Ninguém se dirige a Deus ali, não. Então a gente pode cantar, e Deus recebe aquilo ali, é canônico, é o primeiro salmo.
Então, nos livros dos Salmos mesmo, que é o binário, todos os salmos eram cantados, todos, em Israel. Nós temos salmos didáticos, salmos históricos, como o Salmo 105, que vai descrevendo lá, é lá no Salmo 105, inclusive, que diz assim, né? Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Que muita gente, os pentecostais, dizem que não é para falar mal do pastor, e nem não é mesmo, mas não pode discordar de nada. Que conversa é essa? É, pastor? A gente bota para conversar, não pode discordar do pastor. Que conversa? O meus ungidos, no Salmo 105, verso 15, é todo Israel. Aí é um salmo histórico, descritivo, né, de quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito até chegar em Canaã. No verso 14 diz assim: ele repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Os ungidos é todo filho de Deus. Tá? Tem salmos que a gente canta diretamente para Deus e tem salmos que a gente canta para o povo, como o Salmo 96, verso 3, que o Senhor é grande, anunciai entre as nações a sua glória, anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. Então pode sim cantar, o Senhor nos leva pela sua mão direita e tal. Agora, quando tem um tom romântico, eu acho que já não cabe mais, acho que já não cabe mais. Mas, diga para lá. Mas é uma mistura, né, do trecho de Zacarias com Apocalipse. Você vê esse cantor, você vê a sua igreja, ele vem mais ou menos assim mesmo, ele é montado num cavalo correndo, vai, salta, né? De acordo com a descrição de Apocalipse 19, ele vem montado num cavalo branco. Tem gente que gosta de procurar chifre na cabeça de cavalo, quanto mais simples olhar a Bíblia. Um dia desse, estou retrasado, eu compreendi o livro, né, porque devemos cantar os salmos. Eu já sabia que ia discordar do livro, mas disse, não, eu preciso ler, porque eu conheci os autores já, né, para poder refundar. Agora eu vou escrever sobre o assunto, né, eu estou escrevendo um material que vai ser usado no curso do não percam domingo, tá? E aí vai ter uma parte sobre música cristã também. E eu tenho que ler isso aí, porque tem uma turma que defende a exclusividade dos salmos. A gente só pode cantar salmos. Alguém sabe a origem disso? Calvino, quando foi pastor em Genebra, não cantava louvores. Imagina um culto sem louvor. O bicho era chato. Olha, eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém. Vocês conhecem alguém que não gosta de música? Calvino não gostava. Rapaz, é como diz aquele meu amigo alemão, né? Aquilo é muito feliz e quer que os outros sejam infelizes também. Só pode. Aí ele foi exilado de Genebra, 3 anos depois ele voltou. É bem interessante a história. Ele continuou pregando no versículo seguinte, onde ele havia parado 3 anos antes. Ele era muito metódico. Teve a sua contribuição para a teologia, tá? Teve. Para o capitalismo, enfim. Mas ele era muito chato. Quando ele voltou, aí Teodoro de Beza, que era o brasileiro de Calvino, convenceu ele a colocar os salmos no culto. Aí sim. Então, na Holanda, por exemplo, tem muitas igrejas calvinistas, apesar do Armin ter sido holandês, né? Onde numa rua se diz assim: igreja tal, aqui se canta os hinos genebrinos conforme a métrica genebrina. A métrica é como se fosse assim, o jeito de cantar, tá? Então tem um projeto Sola, né? Tem alguns projetos aqui no Brasil que estão tentando musicalizar, tá? A palavra certa não é essa, mas musicalizar alguns salmos, que é metrificar para que sejam cantados. Tá certo, tudo bem, mas nós vamos cantar o Salmo 137 também e pedir que Deus esmague as crianças dos babilônios nas pedras? Vamos pedir isso também? Está lá no Salmo 137. Então tem que ter bom senso, né, irmãos? Diga, mano. Quer dizer?
mais feio que isso não. Não precisa cortar não. Tá bom assim. Não, mano, isso é besteira. Isso é besteira, mano. Estou brincando contigo. Isso é besteira. Jesus não é pressão. Na verdade, a ideia é a gente não escandalizar os outros, né? Então, por exemplo, tem coisas que eu não posso fazer. Nem quero, nem poder. Lá vai eu pintar meu cabelo de amarelo, chegar aqui. Entendeu? Antropomorfismo, né? Características humanas são atribuídas a Deus. Eu falei numa dessas, não sei se foi no domingo ou numa quarta, que um amigo meu estava dando aula, mas eu não sei quem estava aqui, na escola bíblica, e o irmão se levantou e foi embora. Eu disse: peraí, irmão. O meu amigo estava explicando sobre as figuras de linguagem em relação a Deus, né? Aí o homem se levantou e disse: como é? O senhor está dizendo aí que Deus é aleijado, né? Quer dizer então que Deus é cotó, ele não tem braço não. Aí disse: não, irmão, eu vou explicar isso. Não, eu já entendi, professor. Eu já entendi. O senhor está dizendo que Deus é um senhor, cabeça dura, né? Nota-se, né? E aí ele disse: não, quer dizer que ele tem hoje também não? Ele é cego também? Não, irmão, não é isso. Deus é um espírito e tal, não vou explicar. Cara, o senhor levantou e foi embora. Depois o professor falou com o pastor da igreja. Esse professor amigo meu, ele me contou. Ele disse: pastor, fale com o irmão fulano. Eu estava dando esse assunto, ele foi embora e tal. Aí ele falou, o pastor falou e ele disse: pastor, eu volto à escola dominical, mas com aquele professor que ensina que Deus é cotó, eu não volto não. Então paciência, né? Paciência. E tem outra questão que é o zoomorfismo. De zoológico, né? É como características de animais são atribuídas a Deus. Tá? Bem, alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? É um momento importante. Nós vamos pular algumas páginas aqui e vamos para a página 42. Diga, Barão. Meus irmãos, vamos ver um pouco sobre os nomes de Deus. Página 42. Esse texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 3, é o texto que Deus estava chamando, Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés já estava há 40 anos
com 80 anos de idade, já nem sabia mais falar a língua lá, nem o pastor Rolando esse dia desaprende espanhol, aprender português, ele já aprendeu 85%. Imagina, fica 40 anos sem falar a sua língua, né? Ele já era bilíngue, né? Porque ele sabia, ele falava hebraico e falava copta também, que é a língua do Egito. Ele já estava falando uma terceira língua, no mínimo, e não lembrava mais. E aí ele viu uma sarça, uma árvore ardendo em chamas, pegando fogo, e ele achou esquisito porque ele não consumia. E aí Deus se revelou ali. E ele disse: olha, você vai lá e vai dizer que o Eu Sou te enviou. E aqui Deus revelou o seu nome. E o Eu Sou é o que está traduzido na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, todo com a palavra Senhor, toda em letra maiúscula. Só aparece no Antigo Testamento, porque a pronúncia nós perdemos e é uma palavra que só tem consoantes. Em hebraico é YHWH. Então nós ocidentais não formamos sílabas sem as vogais, porque as vogais são as soantes e todas as outras letras são as consoantes. Não existe sílaba em língua portuguesa sem uma vogal, tá? Então em hebraico existe, né? Em hebraico só existe consoantes. No hebraico de Israel mesmo, né? E por que no hebraico de Israel mesmo? Porque tem os textos bíblicos em hebraico com vogais que foram colocadas depois. Aliás, hebraico é uma língua difícil que a gente estuda no seminário, que ao invés de ter 5 vogais, são 12 vogais. Hebraico é uma língua bem complexa, tá? O grego é muito mais fácil. Quando eu estudei hebraico, eu disse à minha mãe: olha, quando você disser alguma coisa e alguém não entender, você não diz assim: eu estou falando grego. Diga não, que grego eu vou entender. Você diga assim: eu estou falando hebraico, que hebraico não dá para entender não, meu amigo. Aí tem aquela confusão toda lá. Um fala hebraico de um lado, outro fala árabe do outro. Aí não dá para se entender. Não é por isso, né? Mas... então esse é o nome de Deus. Vamos ver, Deus tem três nomes primários e vários nomes compostos. Deus não tem nome secundário. O primeiro nome mesmo, Deus, é a palavra Elohim em hebraico. Elohim pode significar Deus ou deuses. O contexto é que vai determinar. Então, no princípio, Elohim criou os céus e a terra, como está lá em Gênesis 1, tá? Às vezes esse nome é contraído e aparece apenas com El, e aparece muitas vezes na Bíblia. Quase todos os nomes que aparecem com no final são uma referência na Bíblia, é uma referência a Deus. Daniel, Misael, Emanuel, bem lembrado, tá? Só não é de Deus aluguel, mas o resto, né? Só colocar talho. Mas irmãos, então muitos nomes, por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus é nosso juiz. Emanuel, Deus conosco. Misael, quem é como Deus, né? E por aí vai, tá? Então, Elohim é o primeiro nome primário de Deus. O segundo que aparece na sequência bíblica é esse que nós vemos, que é Senhor, todo em caixa alta, todo maiúsculo, que a tradução é YHWH. E por que a gente não chama assim? Porque o terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, verso 7, diz: não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, porque Yahvé não tomará por inocente quem chamar seu nome em vão. Então, os judeus pararam de pronunciar o nome Yahvé, Yahvé, Yehoa, nós não sabemos a pronúncia. Eles simplesmente pararam de pronunciar. Como só eles sabiam qual é o som do nome e pararam de pronunciar, não foi o que Deus mandou. Deus disse que não era para chamar em vão. Deus não disse que não era para chamar nunca. Aí perdeu-se a pronúncia. Então há uma convenção, um acordo entre as sociedades bíblicas do mundo inteiro. Hoje são mais de 170 sociedades bíblicas,
das quais a do Brasil é uma das maiores, tá? Se traduzir o tetragrama, essas 4 letras, Y, H, W, H, como Senhor. Abra uma Bíblia no Salmo 110, por favor. Salmo 110, verso 1. Então, há essa convenção. Então, esse Y, H, W, H, é Yahvé, colocado depois. Exatamente. É daqui que foi criado o nome Jeová, mas não pode ser Jeová. Jeová é um nome inventado. Yahvé não, provavelmente esse nome mesmo. Então muita gente gosta do nome Jeová. Jeová é o menos provável, tá? Javé pode ser, Yahvé pode ser, mas certeza a gente não tem. Jeová não, porque Jeová, primeiro, o I ou Y. Então Jeová Jireh não existe. Seria Yahvé Jireh, tá? Jeová é um nome que surgiu em 1551. Isso mesmo? Não está aqui não, mas é 1546. Pós-reforma, 29 anos depois, 28 anos depois da reforma. É bom que eu não faça os cálculos aqui no culto, né, cara? Sempre acerta. 28 anos depois da reforma protestante. Tá? Pegaram as vogais da palavra Adonai, que também quer dizer Senhor. Por isso eu pedi para vocês abrirem no Salmo 110, para a gente ver a diferença, e colocaram no tetragrama para dar uma pronúncia. Em primeiro lugar, é uma mistura de 2 nomes. Em segundo lugar, em hebraico não existe o som da letra J, não existe fonema, mas tudo bem, por isso não, porque também não existiria Jacó, Jerusalém, Jericó, nem o nome com a letra J no Antigo Testamento. Pode se traduzir como J, embora em hebraico não existe. É como em espanhol, não existe o fonema da letra Z, não é, pastor? Não existe Z. Z é um fonema nosso, da língua portuguesa. Então, pede para o pastor falar zebra. Diga lá, pastor, zebra, você vai lá. Diga ali, você ia falar alguma coisa? Não, a minha pergunta é em relação justamente ao nome que a gente fala Yahvé. Então a gente poderia entender que hoje eles não falam só o fato maior, porque a própria cultura hebraica eles não sabem exatamente como é. Eles não sabem. Eles não sabem como é que eles próprios não sabem como é. Isso, não sabem. Aí eles falam. Pronunciar, então se perdeu. Perdeu. Então eles falam o nome. Eles falam Hashem, o nome. Diga para o senhor. Essa questão de Shalom, se eu quiser dizer, hoje em dia na internet é muito. Está tendo muito brincadeira com o nome de Deus. Sim, muita. Era muita gente fazendo porcaria, imitando a espiritualidade. Vamos falar de línguas. Eu acho que eu preocupado, eu vejo assim, esse cara esqueceu esse texto aí. Esqueceu. Olha, quando eu era adolescente, eu vi um momento muito esse pecado. Quando eu fui ver realmente o texto bíblico, disse: pedi perdão, Senhor, recebi o perdão de Deus, acredito. E parei. 1546. Então realmente, o pastor Igor estava. Vou dizer já. O pastor Igor estava falando ali sobre o terceiro mandamento, né? Que é um mandamento que é quebrado todo o tempo aqui no Brasil, inclusive por nós cristãos, né? Quando a gente fala o nome de Deus em vão, significa que quando a gente fala sem a devida santidade, o seu nome está envolvido, né?
Se apenas falar o nome de Deus em vão é pecado, imagina fazer brincadeiras com o nome de Deus. Então essa é uma das razões pelas quais eu não assisto e não recomendo o Cláudio Duarte para ninguém. Não, ele fez a fama dele em cima das piadas com o nome de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Então, sabe aqueles vídeos que a gente manda uns para os outros pelo Instagram, né? No direct e tal? Eu também recebo, eu também mando. Sou gente como qualquer pessoa, viu? Não sou tão bravo assim não. Há um coração aqui grande, graças a Deus. Mas quando algum amigo manda, a depender da intimidade, eu digo, não manda mais esse cara não. Eu simplesmente não respondo, porque eu não assisto. Eu não assisto, irmãos. Não assisto. Ali é imoral, né? Deus não toma isso por inocente, não. É um pastor, ele sabe que está errado, mas eu diria falar mais alto. Já. Por que tantos nomes? A pergunta de Boninha. Porque Deus é indefinível. Não há como definir Deus. Cada nome de Deus revela um pouco mais do seu caráter, da sua personalidade. Então, Elohim, por exemplo, aponta para a sua onipotência. No princípio, ele criou todas as coisas. O Javé, ou Yahvé, ou Jeová, aponta para eu sou o que sou, eternamente ele está sempre no tempo presente. E o terceiro nome, a gente vai ver o Salmo 110, eu não esqueci. Senhor, tá? Aponta para o seu senhorio mesmo. Ele é dono de tudo e senhor de todos, tá? Então os homens pensam, estava vendo um vídeo hoje, o cara falando que Warren Buffett, o grande gênio dos investimentos nos Estados Unidos, né, lucra 10 milhões de dólares por dia só com os investimentos dele da Coca-Cola. Você pesquisa o nome dele, Warren Buffett, na internet, qualquer vídeo, ele está sempre tomando uma Coca-Cola. O que é que ele está fazendo? Propaganda para ele mesmo se beneficiar, com milagres dos juros compostos, né? 10 milhões por dia. Ele pensa que é dele, é de Deus. Salmo 110, verso 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Não diz assim? Olha aí. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado ou escabelo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. A primeira palavra Senhor está toda maiúscula. Confere? E a segunda está minúscula, ou só com S maiúsculo. Isso aí é o seguinte: a primeira palavra é a tradução do tetragrama. Disse Yahvé ao meu Adonai. Jesus explicou essa passagem em Mateus 22, depois vocês olhem. E aí diz assim: como Davi lhe chama seu Senhor, se é o seu filho, né? Vai chamar o filho de Senhor? Não. Vai chamar, ele sabia que o seu filho, ou seja, o seu descendente, seria o seu Senhor. Aí é Deus Pai, disse Deus Pai, falando a Deus Filho. Tá? Por isso que é importante, irmãos, conhecer línguas originais. E como nem todo mundo conhece, por exemplo, hebraico. Eu não navego bem no hebraico, não. Eu navego bem no grego. No máximo eu posso alfabetizar alguém, ensinar a ler e tal. Mas não sou professor de grego. Mas eu me dou muito melhor com o grego, Novo Testamento. Inclusive o meu mestrado é em Novo Testamento. Eu não estudei tanto o Antigo Testamento. Mas eu leio, estudo também, dou aula, consigo. Mas em relação às línguas originais, é muito importante que a gente conheça as traduções. Quem não conhece, venha para os cursos de doutrina, venha para a escola bíblica, e a gente sempre aprende um pouco mais. Está clara a questão aí? Deus tem três nomes primários: Elohim, ou Elohim, Senhor, Javé ou Jeová, e Adonai, que é só Senhor. Em relação ao nome de Jeová, em nome de Jesus, não arrume nenhuma briga com ninguém, não. Quando tiver aquela música que a gente vai cantar: ó Deus, tu és o meu Deus forte, cante. Jeová Rafá, Deus que cura e tal, não tem problema.
Deus recebe. Não, essa música eu não vou cantar. Não invente isso não. Deus sabe. Não, olha, Jeová, na verdade, eu aprendi que foi um nome criado em 1546. Irmão, não faça isso não. Se tiver a oportunidade de explicar como eu estou tendo, beleza. Vai mudar a música? Não, tá tudo certo ali, irmão. A gente nem sabe a pronúncia mesmo, tá? Eu não faço questão não. Diga, Roberto, você quer falar? Você não fez assim? Era pegadinha, era? Deus tem vários nomes compostos. Vamos dar uma passadinha por eles aqui. A gente vai encerrar isso hoje e na semana que vem a gente vai começar a estudar a doutrina do ser humano, como o homem foi feito, como ele foi criado e tudo mais. Deus é chamado de El Shaddai, Gênesis 17:1, a primeira vez que aparece, tá? El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Aí El são os nomes compostos de Deus com El, lembra? E com Yahvé, ou Jeová. Então, são 4 nomes compostos de Deus com El. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo, aparece em Gênesis 14. El Olam, Deus Eterno, aparece em Gênesis 21:33. Então ele é todo-poderoso, ele é altíssimo, ele é eterno e ele é o Deus que vê, El Roi. Quando a mãe de Ismael, qual é o nome dela? Agar. Ela deixou ele para morrer e não quis ver, né? Acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Deus veio, Deus se revelou. Ele também era descendente de Abraão. Deus teve compaixão e salvou Ismael, desculpa. E ali Deus se revelou como Deus que vê. Então, não é isso aqui, esses nomes de Deus, não é que o homem chegou a essa conclusão. Todas as vezes que o nome de Deus aparece na Bíblia, é porque Deus se revelou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Altíssimo, o Deus Eterno e o Deus que vê. Ele diz, Então, o ensino da teologia não pode ser feito como, por exemplo, juntar um grupo de irmãos e dizer: o que é que vocês acham desse texto? O que é que vocês acham daquele texto? Não, isso aí pode ser para um tema bíblico, para uma questão de analisar uma letra de uma música, sim, mas para o estudo bíblico primário, não. O texto bíblico tem um sentido só, embora possa ter várias aplicações. Vou usar o exemplo mais claro que eu conheço, que é o de Jesus chorou, novamente. Só quer ter isso, não quer dizer que ele riu. Jesus chorou, tá? Então o ensino bíblico é ensino revelado pelo próprio Deus. Aí vem o Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, que é o Deus da provisão para a nossa salvação, que ele se revelou assim a Abraão. Yahvé Rafá significa cura, o Senhor que cura, né? Inclusive o nome Rafael, que aparece na Bíblia, significa Deus cura. Não há o anjo Rafael não, tá? Eu estava pesquisando isso. O anjo Rafael, na verdade, só aparece na Bíblia católica, no livro apócrifo. Mas na nossa Bíblia aparece um homem chamado Rafael. Ele não é chamado de anjo. Na verdade, o nome de anjo a gente só conhece 2: Gabriel e o arcanjo Miguel, que não é Jesus, tá? Os adventistas estão errados quanto a isso. João Calvino estava errado, João Wesley também. Conversa. Jesus e o arcanjo Miguel são pessoas distintas, tá? Bem, e aproveitando, só há um arcanjo, não há arcanjos não, uma categoria de arcanjos, só tem um, que é Miguel. Venham nas próximas semanas que a gente vai ver sobre os anjos também. Então Deus também é o Deus que é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, Yahvé Nissi. Bandeira é algo que identifica um povo. Quando as 12 tribos quando o povo saiu do Egito, o povo hebreu, as 12 tribos saíram já meio que organizadas, com estandartes,
baseados na profecia de Jacó em Gênesis 49, sobre cada uma das tribos. E aí, por isso, na tribo de Judá tem um leão desenhado. Por isso é dito que Jesus é o leão da tribo de Judá, é aquele que identifica um povo. No carro do pastor Rolando tem a bandeira do país dele, da Costa Rica. A bandeira identifica um povo, uma nação. Nas Olimpíadas, agora vai ter de novo, graças a Deus, eu gosto muito de esportes. Aí tem a bandeira dos Jogos Olímpicos, para aqueles atletas que são desertores dos países, fugitivos, né? De Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, desses países bacanas de se viver, né? Inclusive é proibido sair desse país, tão bacana que é. Tá? Aí tem a bandeira que identifica os atletas em nome dos Jogos Olímpicos, né? O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é quem nos une. Yahvé Elohim, esse aqui é bacana, né? O Senhor é Deus. São dois nomes de Deus, dois nomes primários, formando um nome composto. Jeová Elohim, Yahvé Elohim. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Às vezes a gente se saúda com Shalom, né? Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. Quando a Bíblia fala em Shalom, irmãos, não é simplesmente paz, não é isso. Como é que está? Minha mãe veio aqui para minha casa naquele fim de semana, né? Foi meu aniversário. Aí ela dormiu, fazia semanas que ela não dormia bem, meses, né? Aí lá em casa um silêncio, né? E feriado ainda mais, ela dormiu quase 12 horas. Eu falei, deixa ela dormir. Ela está muito atribulada, né? Sofreu muito nos últimos anos aí, com o papai doente e tudo mais, enfim. Aí ela levantou e disse: uma paz dessa, né? Então não é isso, graças a Deus, na casa é uma paz, graças a Deus. Mas a ideia bíblica de Shalom é muito além disso. A ideia bíblica de Shalom é a ideia do Éden. Não é só, está tudo em paz agora, resolvi. Não é. É a ideia de Éden. Tem uma saudação linda mesmo que a gente se saúda dizendo: Shalom, meu irmão, Shalom. Um dia nós teremos essa paz perfeita, completa, né? Tem sentido de perfeição. Tem, sim, exatamente isso. Essa é a palavra. Jeová Sebaot, o Senhor dos Exércitos. Tem um dos profetas menores, não lembro agora qual. Esqueci, esse é Miqueias. Deus se apresenta muitas vezes como o Senhor dos Exércitos. O Senhor é paz, mas o Senhor também é o Senhor dos Exércitos. Inicialmente é uma referência aos exércitos celestiais, aos anjos, são tidos como guerreiros, né? Sobretudo os querubins. Lembra que alguém sabe como foi criada a primeira arma de fogo da história da humanidade? Alguém lembra? A primeira arma de fogo que o homem viu foi Deus que criou. Não tinha pólvora, não tinha arma de pólvora, mas arma de fogo, tá? Foi quando Adão e Eva pecaram, Deus pôs querubins com espadas flamejantes que se revolviam por todos os lados. Botasse a mão ali, já era. Está em Gênesis capítulo 3, isso aí. Baixa ler, cuidado. Nos últimos versículos de Gênesis 3. Então Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele guerreia por Israel, por exemplo. Israel nunca começou uma guerra desde o século passado, desde que voltou para a sua terra. Só se defende. Mas Israel também nunca perdeu uma guerra. Era para ter perdido a guerra dos 6 dias, né? Era para ter perdido a guerra menos de 10 dias de nação estabelecida. E aí todos os inimigos se reuniram para destruir Israel. Israel não só ganhou a guerra, como aumentou seu território. E há muitos relatos de anjos guerreando no seu povo. Vocês estão lembrados, irmãos, que em Josué, não lembro agora a referência, mas acho que eu falei no capítulo 5. Josué está tendo uma batalha e tal, e aí Josué vê um soldado, e ele diz, ele não reconhece o soldado, ele diz: tu és um dos nossos inimigos. Ele diz: eu sou
Senhor e acabo de chegar. Ele diz: eu não sei nenhum nem outro. Aí Josué percebe que é uma cristofania, é uma aparição de Jesus antes dele encarnar. O anjo do Senhor é isso, tá? Não é um anjo, é o anjo definido, né? Definido. Josué então se prostra e o anjo recebe a adoração, porque o anjo, aquele anjo é Deus. Porque os anjos não podem receber adoração. Pedro tentou adorar um anjo, né? João também no Apocalipse, Pedro em Atos capítulo 10, e os anjos disseram: não, levanta-te, porque eu sou um conservo teu. Mas aquele anjo era o próprio Cristo, vestido de soldado, com a roupa da época. Então Deus, eu já falei isso aqui há algumas semanas, Deus continua mandando anjos por aí, às vezes ele tem pensado. A quantidade de relatos, irmãos, que eu sei de anjos que apareceram, que às vezes eu falo isso numa aula na igreja, os irmãos vêm conversar comigo depois, no final, né, Tiago? Que viu um anjo e tal, e que viu alguém, depois sua pessoa sumiu. Tio do meu pai, na verdade, tentou se matar. É uma história longa, mas. E aí, em Jacumã, irmãos, quase 50 anos atrás, que ninguém tinha uma casa em Jacumã, levou um revólver para lá, estava decepcionado e queria ver o mar. E aí chegou um homem e disse: não faça isso não. Quem é você? E a arma estava escondida, disse: não faça isso não, porque Deus tem um plano na sua vida. Ele baixou a cabeça assim, quando ele levantou não tinha mais ninguém, não tinha onde aquele cara se esconder. Enfim, irmãos, a hora avança. 2 anjos estavam em Cabedelo, lá na Paraíba. Um irmão, Cabedelo é uma cidade litorânea, é outra cidade de uma pessoa, depois acaba no mar, né? Um irmão estava aflito, pois conseguiu ouvir, ele foi para a praia orar à noite. A polícia passou e viu aqueles 3 caras suspeitos, revistaram e disse: cadê aqueles seus 2 amigos que estavam aqui? Não, eu estou sozinho aqui, eu sou evangélico, eu estou só orando aqui. Não, aí passou e viu. Tinha 2 caras de branco aqui, um de cada lado seu. Cadê eles? Aí ele começou a dar glória a Deus. Um dos policiais era crente e disse: eu já entendi o que aconteceu, bora. Foi embora. Às vezes a gente nem sabe, mas Deus está conosco. O 11º e último nome é Jeová Tzidkenu, tá? Não é Tzidkenu, não, tem um T antes, tá? Tzidkenu, que é o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Então, há outros nomes, e depois de eu escrever esse livro eu encontrei, mas eu não lembro mais. É muita coisa para lembrar. O Senhor se revela a nós conforme as nossas necessidades. Ele é completamente perfeito e nós precisamos apenas dele. Ele se revela conforme a necessidade. Com o seu nome, assim nós podemos confiar mais nele. Deus se misericórdia de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Estou orando. Essa oração, Deus nos abençoe.